Do meu lado eu tenho o prazer de receber Eduardo Kamei Yukizaki. Seja bem-vindo, Kamei. Obrigado, Roberto. Obrigado a todos os telespectadores. É bom estar aqui de volta. Sempre um prazer. Semana passada ele esteve aqui, mas teve um probleminha no som. Então eu quero saber, o som tá bonitinho aí, pessoal? Tá redondinho? Tá? Ah, muito bem. Então sim, para quem não conhece, Kamei tem uma longa história. É guarulhense, Kamei? Eu não nasci em Guarulhos. Meus pais eram de Guarulhos. Meu pai era da aeronáutica, oficial da aeronáutica. E acabei nascendo no Hospital da Aeronáutica, lá no Campo de Marte. Mas já morava em Guarulhos? Já morava em Guarulhos. Então é guarulhense, só nasceu fora. Só nasci fora. Guarulhos sempre teve um problema de maternidade. Ixi, um monte de gente chegou a morar fora, nascer fora, mas morava já aqui. Já eram 60 anos atrás, né, praticamente. O pai do Kamei era um pediatra. Isso. E todo mundo achava, e acha ainda, que você é um médico. Eu devo ter cara de médico, né? Tem. Vocês já falaram isso para você várias vezes? Já falaram várias vezes. Você é médico e tal. Na verdade, você foi também porque você foi administrador, né? Um dos administradores do Carlos Chagas, né? Fui diretor lá. Eu fiquei no Carlos Chagas uns 30 anos lá. Comecei na parte administrativa, na área de compras, TI, bem a área administrativa que eu participei, RH, antigamente chamava, não era nem recursos humanos, né, departamento pessoal. Departamento pessoal, naquela época. Então eu fiquei cerca de 30 anos lá e depois eu passei a ser diretor e em seguida fiz parte do grupo, fui vice-presidente do grupo Carlos Chagas até a gente vender o grupo para Mil. A sua família era dona também do Era uma das donas, eram 6 sócios lá. Interessante que isso acabou levando também para a política. Como é que você entrou na política, Kamei? Que ano que foi e como é que você acabou entrando nesse mundo da política? Você vê, assim, eu desde moleque gostei sempre de política. Até porque meu pai acho que me levava muito. Então nós participávamos das campanhas, participamos do Ademar de Barros, do Antônio Hermílio, participamos da fundação do PL aqui em Guarulhos. Eu fui, olha que coincidência, né? Eu e a Eliana Galvão Dias, nós chegamos a dar treinamento quando o PL fundou em Guarulhos. Quando o PL fundou em Guarulhos, a gente dava treinamento sobre a questão liberal para os pré-candidatos. Isso eu não sabia. É coisa antiga, porque nós tínhamos amizade desde muito tempo, por causa do Romualdo também, né? Então nós dávamos treinamento naquela época. Inclusive, um dos candidatos naquela época era o Paulo Carvalho. Caramba! Foi o Paulo Carvalho, Valentim Gil. Valentim Gil, história isso, hein? Então, nós... sempre um trabalho de bastidor, né? Fui da juventude do PL, juventude malufista. Mas sempre foi um trabalho muito de bastidores, né? E como política é uma das coisas que eu gostava, sempre participei de ONGs, né? Eu comecei nos meus 14 anos, participei do Interact, que era um grupo de jovens, né? Desenvolvimento de lideranças. Participei da fundação do CVV aqui em Guarulhos. Isso eu lembro. CVV Samaritanos, né? E desde então a gente vem trazendo, vem ganhando experiência, participando de ONGs. Estou no Rotary desde então, né? Que você conhece bem. Estou há 42 anos no Rotary, participei de outras entidades aqui em Guarulhos, mas o Rotary é a ONG que eu tenho uma participação mais efetiva, né? Dentre outras instituições dentro do Estado também, eu tenho participação de outras ONGs dentro do Estado. Então a minha história começou assim, começamos no PL, né? Efetivamente como filiados do PL,
Depois, mais tarde, viemos a vereador, né? Em 2008 viemos a vereador. E se elegeu. E fomos eleitos. Era tudo o que você esperava, o legislativo? Não, é lógico. Todos nós acho que temos, não temos aquela... Entramos com uma expectativa e vemos outra coisa. Mas eu acho que dá para a gente fazer algo pela nossa cidade. Naquela época, naquela gestão, nós fizemos praticamente todos os pedidos dentro da Câmara, todos não, mas cerca de 40, 50% de todos os pedidos de melhorias dentro da cidade partiu do nosso gabinete. Então, fizemos muita coisa, trabalhamos muito e eu acho que dá sim, dá para a gente fazer sem precisar se envolver em algumas situações em que não sejam muito corretas ou republicanas, né? O grande empresário de Guarulhos, Marcelo Lousada. Boa noite, Roberto, Eduardo Camei e a todos do Tribuna Livre. Boa noite. Hernandes Prata, o Mãozinha, está dando boa noite para nós. E o Robson Machado está perguntando se você já foi escoteiro. Aliás, está afirmando que você também foi escoteiro. Não fui. Escoteiro não foi. Não fui, não. Meu irmão foi escoteiro, mas eu não Família fui grande, não? Não, eu tenho 3 irmãos. Na época que eu queria até ser escoteiro, o grupo escoteiro aqui não tinham vários grupos, eu acho. Talvez se tivesse, eu não conhecia o grupo. Existia um grupo que existe ainda, o Grupo Caramuru. Caramuru, sim. Mas era lá de São Paulo. Então eu tinha uma certa dificuldade de locomoção até São Paulo. Mas era uma das minhas vontades até participar do escotismo também. Você falou da doutora Eliana, ela está nos acompanhando. A doutora Eliana é uma grande amiga, uma pessoa que admiro muito e tenho um grande carinho por ela. Muito bem. Aliás, eu mandei 2 telefones aí, pessoal, para fazer uma ligação para Brasília. Vamos tentar falar com o deputado Alencar Santana, porque hoje ele foi indicado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, para participar do grupo de transição. Então eu vou pedir para vocês já começarem a tentar falar com o deputado Alencar Santana. E falando em grupo de transição, o Camei acabou me apresentando a delegada Galati, é isso? Raquel Galinatti. Raquel Galinatti. E ela foi indicada também para participar da transição, mais aqui do estado de São Paulo, é isso? Perfeito, da área de segurança pública. Isso é um bom sinal? Com certeza. A Raquel, ela além de ser presidente já está de saída, né, do presidente do sindicato dos delegados da Polícia Civil do Estado, ela é vice-presidente nacional dos delegados e ela tem uma série de livros escritos, ela tem ela tem mestrado na área de, agora não me recordo ao certo, ou seja, ela tem uma construção do currículo dela muito voltado para a área de segurança pública. Então, e como o Tarcísio, ele está dando uma ênfase para as pessoas técnicas, então ela é uma pessoa extremamente preparada para até dar um auxílio nesse contexto para ela. E segurança é algo que realmente está necessitando a Grande São Paulo, viu? Eu acho que em todo o estado, mas a Grande São Paulo, principalmente a questão da Cracolândia hoje, nós estávamos vendo que uma nova ação e a coisa está cada vez mais complicada, extremamente séria. Pois é, mas só te interrompendo, claro, Roberto, claro. Ao longo dos anos, o governo do estado, ele abandonou muito a segurança pública. Então, existe uma defasagem muito grande de policiais, cerca de 15 mil policiais civis, só de civis, sem contar os policiais militares. Existe uma contagem, um estudo, né, feito pela ONU, que é mais ou menos um policial para cada 350 pessoas. Uhum. Então, e isso não existe hoje, completamente fora da equação. E imagina lá o nosso sistema penitenciário também, se você teve a oportunidade de entrar também, é impossível aqueles agentes penitenciários quererem afrontar todo o sistema ali. Então, o sistema de segurança pública requer mais pessoas, mais investimento,
E nós temos visto diariamente aqui em Guarulhos o aumento do número da criminalidade, tem aumentado muito o número de assaltos, aumentado o número de assassinatos ou crimes dentro da nossa cidade, e até em bairros considerados mais nobres. E mais tranquilos, né? E mais tranquilos, tem ocorrido muito. Então imagina no resto da nossa cidade os problemas que nós temos tido, né? É extremamente sério. Bom, e por toda essa experiência, ele acabou também sendo um diretor da saúde aqui na cidade de Guarulhos. Foi uma experiência boa? Foi uma excelente experiência. Nós que temos, de repente a gente tem experiência na área privada, a gente ir para a área pública, a gente se defronta com uma realidade, um sistema, e passa a entender as deficiências do sistema, por que o sistema é tão... ele judia tanto da população. Não é só o hospital em si, o sistema em si, mas o SUS como toda uma engrenagem, ela também requer melhorias, requer muitas melhorias, não só na parte financeira, como na parte de estrutura, na área de processos, na área de logística, requer bastante melhorias. Mas a proposta do SUS, eu acho que é sensacional. Eu acho que dentro do mundo, o SUS é uma das melhores propostas na área de saúde para a população. Quem está nos acompanhando é o Manuel Fernandes Lopes, lá dos Malvinas. Estão dando boa noite aqui, mandando um abraço para o Camei, lá diretamente das Malvinas. Boa noite, boa noite. Né? Marcelo Lousada, nosso espectador aqui, Eduardo Camei, eu conversei pessoalmente com ele uma única vez. A impressão que tive com esse bate-papo foi que ele é uma pessoa séria, conhecedor do tema, gestão pública. Não pode ficar fora do governo da nossa cidade, seja no legislativo ou no executivo. Marcelo Lousada. Obrigado, Marcelo. Marcelo também, eu tive um grande prazer de conversar com ele. Aliás, foi um daqueles almoços muito agradáveis, né? E ele também é uma pessoa muito bem preparada, uma pessoa com muita vontade de querer ajudar a cidade. É uma pessoa que também não pode ficar de fora da administração pública. Quem está nos acompanhando, a Sônia Mara Simoneto, dando um abraço para o Camei. Ricardo Nascimento. Camei, você vai ser candidato a prefeito? Ricardo Nascimento. Ricardo é um grande amigo. Um abraço para a Sônia também. Ricardo, vamos aguardar, ver como é que fica a situação, né? Como é que ficam os partidos. Eu acho que nesse momento os partidos estão se conversando, precisam ver o que vai acontecer, né? A partir de então, o governo do estado, o governo federal. E o que eu posso te dizer, meu querido amigo, é que a gente quer continuar ajudando a cidade de forma correta, de forma certa. E você sabe, me conhece bem. E você também é uma pessoa que precisa estar voltando à dinâmica da política da cidade, que eu também sinto muita falta sua. Realmente é extremamente importante. Eu estou procurando aqui, que veio, o pessoal manda a pergunta já durante o dia, né? Então é sempre importante separar aqui. Dr. Nelson Júcio. Pergunta para o Camei como médico, confundiu, né? Confundiu. E ex-diretor de saúde e ex-gerente do hospital, qual a sua opinião sobre a logística de atendimento de hoje, comparado com a do passado, no que diz respeito às especialidades? E também pedidos de exames demorados a ser realizados para possíveis diagnósticos. Cadê a Cremesp? Pois é, eu não entendi direito, né, a pergunta. Acho que ele quis fazer que você faça uma análise sobre a atual ou futura e também a passada atendimento em áreas mais especializadas. Então, porque é uma pergunta extremamente complexa. Temos o lado da medicina privada e a medicina pública, né? Como é que é feito a medicina nesses dois polos? A medicina privada, a gente não pode negar que ela procura ser muito mais ágil e muito mais profissional no que concerne a questão da administração e gestão na área de saúde. A administração pública, ela ainda tem dificuldades, a concepção dela, ela é muito ainda
demorada de se fazer uma gestão, até em função e percepção daqueles que estão fazendo muitas vezes a gestão e a dinâmica da gestão pública. Por exemplo, a questão dos exames que ele comentou, né? Nós temos que dar uma dinâmica para que a pessoa venha vamos dizer, para um hospital ou para uma UBS e ela possa fazer todos os exames necessários naquele mesmo momento. É lógico que nós temos exames que não dá para fazer. Você requer que espere, que você faça um agendamento. Alguns exames requerem algum procedimento. Então, nem tudo dá para fazer, mas aquilo que se dá para fazer, nós temos que trabalhar para que isso seja feito no mais rápido possível, principalmente exames laboratoriais, para que a pessoa venha, já faça o exame e o médico, dentro do possível, é lógico, dentro daquilo que for avaliado, ele possa já dar o diagnóstico e a pessoa sair de lá encaminhada com a devida orientação por parte do médico. E o que muitas vezes acontece, que a gente percebe, é que o paciente vem, vai fazer um exame em outro lugar, ou então o exame tem que ser agendado e vai demorar lá, sei lá, 2, 3 meses. Esse processo todo nós temos que dar uma maior agilidade, porque tem gente que não pode esperar 2, 3 meses, não pode esperar, às vezes 6, às vezes tem 1 ano, que a pessoa, quando eles vão ligar para a pessoa fazer o exame, a pessoa às vezes já morreu, dependendo da doença. Isso realmente acontece. Não é, muitas vezes, culpa da gestão em que está fazendo a administração da saúde no município, no estado, mas é uma falta de experiência para que se possa fazer a gestão correta e dar a devida agilidade para que as pessoas também possam sair de lá já atendidas, coisas parecidas. Mas, doutor, a coisa não é somente isso. Nós temos que envolver outros atores, nós temos que envolver educação, serviços públicos. Por quê? Muitas vezes o processo fica com gargalos porque temos muitas pessoas indo atrás da saúde pública e às vezes desnecessariamente. Porque falta, às vezes, a união de todos esses atores. Então, por exemplo, você vê a questão do serviço público. Por exemplo, tratamento de água. A questão do tratamento de água, nós temos um problema muito sério, vamos dizer, de esgotos. Então, nós temos que fazer estudos, por exemplo, nós temos uma região, vamos supor uma região que tenha muitos indicadores de problema de verminose. Por que nós temos muitos problemas de verminose? Nós temos que fazer um estudo, porque às vezes as crianças estão ali, bebem água contaminada, ou então brincam naquele esgoto contaminado. E o que precisa? Precisa fazer um tratamento de esgoto. Nós temos que trabalhar o que é isso? Isso não está ligado à área de saúde, mas está ligado a outros setores da administração pública. Então, a saúde requer um trabalho de todos. Por exemplo, educação precisa estar extremamente envolvida na orientação das crianças, na orientação dos jovens, em relação à prevenção, em relação aos cuidados preventivos que eles precisam adotar. Então, o sistema precisa ser realmente mais ágil e voltados para a população, mas precisamos envolver todos os demais atores da administração pública para que a gente possa ter uma visão mais voltada para a humanização e para a rapidez e para a melhoria da gestão na saúde. Bom, e olha só, pessoal, tivemos uma boa notícia, uma grata notícia, né? Hoje, de que o deputado Alencar Santana foi convidado para fazer parte do grupo de transição para o novo governo, né? Além da Raquel, a doutora Raquel, que veio aqui no nosso programa e tal, e inclusive o CAMEI tem um grande acesso a ela que é especialista em segurança. Nós também tivemos a informação de que Alencar Santana foi nomeado para o grupo de transição. Isso é muito importante, eu espero que Guarulhos ganhe muito. O CAMEI estava falando aqui nos bastidores que o Alencar soube construir a carreira, está
e está construindo da mesma maneira e está se tornando uma pessoa cada vez mais importante em nível nacional. Agora sim, meus amigos, nós temos o prazer de receber diretamente de Brasília o nosso deputado Alencar Santana. Seja bem-vindo, deputado. Bom, eles vão tentar. A nossa técnica vai tentar falar com ele novamente. Ele está em contato, só não estava nos ouvindo aqui. E é extremamente importante essa participação do deputado, independente do partido que ele esteja, tá? Eu acho que é importante, né, Camille? Independente ter esses contatos aí com Brasília, com o governo estadual para a cidade, não? Quando o deputado Alencar era deputado estadual, nós fomos juntos na Secretaria de Transportes Metropolitanos para ver sobre era um VLT, né? Se não me engano, era um VLT. E estivemos juntos, até porque precisamos unir esforços para que a gente possa trazer benefícios para a cidade. Então, é um grande parlamentar, uma pessoa que a gente tem um carinho e respeito, e desejo meus parabéns a ele, né, pelo fato de ter sido convidado a fazer parte da equipe de transição, e eu tenho certeza que ele tem muito a agregar no governo federal. Como é que você viu essas manifestações contrárias ao resultado das eleições, Camille? Olha, Roberto, eu acho que o erro está lá atrás, não está agora. Acho que não vejo aonde o Exército, agora eles têm feito muitas manifestações, eu não vejo onde o Exército ele possa estar entrando até para manter a ordem, porque já é uníssono entre os três poderes de que o Exército ele não desempenha um papel de entrar e ter uma intervenção militar. Então não existe essa discussão entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu acredito que o maior erro foi em relação ao STF. Acho que lá atrás o STF já errou em improbidade, crime de responsabilidade, que alguém deveria já ter entrado com uma ação, qualquer pessoa poderia ter entrado com crime de responsabilidade em relação aos membros do Senado. Você precisa interromper? Não, vamos ver se o Alencar está nos ouvindo, produção. Vamos lá? Vai dar uma verificada. Não, por favor, pode concluir o pensamento. E qualquer pessoa poderia ter entrado crime de responsabilidade dentro do Congresso Nacional, onde o Senado iria depois, daí seria transferido, iria ser aberto, acho que uma comissão, essa comissão ia avaliar e jogar para o Senado. Eu não vi isso, não sei se foi feito isso, se adentraram, mas eu entendo que o processo deveria ter sido esse, e ter enquadrado alguém lá do Senado. Tem o sistema de peso contra peso, né, onde dá o equilíbrio entre os três poderes. Então entendo que nesse momento eu não entendo que as Forças Armadas possam ter uma intervenção, que eu acredito que não existe embasamento legal e embasamento forte, alguma justificativa plausível para que as Forças Armadas possam intervir nesse momento. Então, agora, acho que a manifestação é democrática, faz parte da democracia, desde que não atrapalhe, né, o trânsito das pessoas, mas a minha opinião é essa, né, como tudo isso é uma questão de interpretação, é questão de cada um acha uma coisa, né? E no final das contas eles que decidem lá em cima. Na administração hoje sempre tem que ter um caminho, não é verdade? Então, não dá para você achar que só existe aquele caminho. É que nem a água.
É que nem água no rio, você desvia das pedras, mas você tem um objetivo que é chegar lá no outro lado, né? Então nós temos que ter essa visão e contar também com a opinião dos mais experientes, porque temos pessoas experientes. Uma coisa que eu sempre falei, na administração pública, uma das maiores satisfações minha na administração pública foi ter conhecido o servidor público. Porque eu tive a oportunidade, eu acredito que tenha tido sorte, porque nos locais onde eu tive a oportunidade de passar, eu encontrei profissionais extremamente competentes, extremamente dedicados e preparados para a administração pública. Tanto que na prática, não sou de fazer discurso, na prática as pessoas que eu nomeei eram servidores de carreira da cidade. E pessoas extremamente capacitadas e competentes. Então é muito importante, nós que somos muitas vezes de fora, não conhecemos toda a engrenagem, nós temos que contar com esses profissionais. Porque esses profissionais, esses 25 mil profissionais, né, que fazem a gestão da cidade de Guarulhos, vocês tenham certeza, tem muitos, e a sua grande maioria são excelentes profissionais que eu saúdo com muito orgulho, todos aqueles que eu conheci. Pessoal, hoje estava marcado Geraldo Celestino, ainda estamos aguardando ele, vai que ele apareça aqui, né? Mas uma chuva terrível caiu aqui sobre São Paulo e ele estava em um compromisso na capital paulista e provavelmente está preso no trânsito ainda. Eu quero mandar um abraço para minha queridíssima amiga Sandra Decanini, Thaís Guerra com a gente, Rafael Garcia, Manuel Fernandes Lopes, Cristina Moura, Tubaroa, Sônia Mara Simoneto, Sônia Cristina Carvalho, doutora Eliana Galvão, Marcelo Lousada, Hernandes Prates, Robson Machado, Fabiana Silva, Ricardo Nascimento. E olha só, a Michele Ramos chegando agora, dando boa noite para mim, dando boa noite para o Camei. E o Rafael Garcia, boa noite, meu amigo Roberto e meu amigo Eduardo Camei. Ele está dizendo que o Camei tem currículo, experiência e é uma excelente pessoa. A minha pergunta é, qual a expectativa que o Camei tem em relação ao novo governo do Estado e ao novo governo federal? Abraços, Rafael Garcia. Rafael, boa noite. Prazer em ouvi-lo. Faz tempo que a gente não se vê, né? Uma grande pessoa, uma pessoa que admiro muito. E a pergunta é importante porque são duas. Nós tivemos uma eleição e temos os dois polos na nossa vida, né? O governo do Estado, pelo Tarcísio, no PR, que praticamente é uma pessoa que veio por indicação, né, do Bolsonaro, e o Lula lá no governo federal. O Lula, particularmente, eu não esperava ele no governo federal, até porque eu acho que ele, para legitimar, ele deveria ter resolvido o problema dele primeiro. Mas é onde eu falo, o grande vilão de tudo isso para mim foi o STF, que fez toda aquela lambança, prevaricou, está prevaricando para mim, porque já deveria estar, já que eles alegaram que o problema era de... como é que a gente fala? De alçada, né? Alçada, competência. Competência, né? Já que o problema era de competência, para mim já deveria ter sido julgado. Desde lá no começo, né? Desde que assinou, falou que aliás, não é Curitiba. Não deveria nem ter decorrido todo o processo para depois chegar e falar que o processo estava em competência errada, né? Então, desde daquela época já deveria ter sido julgado, até por uma questão de legitimar a candidatura dele. Enfim, não vou ficar chovendo molhado, o Lula foi eleito e eu espero, eu vejo o desenho da seguinte forma, claro, muitos não queriam ele lá, mas eu vejo da seguinte forma, nós temos pessoas hoje com um desenho muito diferente de quando ele foi eleito em 2003, ele perdeu muito daquele apoio que ele tinha incondicional, né? Incondicional, de somente o PT, etc e tal. Hoje tem um grupo de pessoas, um outro grupo de parlamentares, de políticos, que eu acredito que não vão permitir que ele faça aquelas lambanças todas que
nós temos conhecimento. Nós temos hoje um Congresso e um Senado também que praticamente é um Senado e um Congresso de direita ou de centro-direita. É lógico, nós sabemos daquelas histórias que o Congresso se vende, o Senado se vende, mas eu tenho que acreditar que eles vão desempenhar o papel para que o país volte a crescer, que o país venha a crescer. Então eu espero que eles façam realmente, o Lula possa fazer uma gestão, apesar de que ele não é o Lula de 20 anos atrás. É um Lula mais velho, um Lula que também abre a boca e fala besteira. Sim, muita. Né? Muita besteira. Então, eu desejo para que o governo federal possa fazer um governo que realmente possa ajudar no desenvolvimento do país. Aqui no governo do estado nós temos o Tarcísio. Será que o Tarcísio vai olhar para o Guarulhos? Ele prometeu muito olhar para o Guarulhos. E, aliás, ele venceu em Guarulhos. Então, eu acredito que o Tarcísio vá olhar para Guarulhos, ainda tem 2 anos, vamos dizer, o Guti tem 2 anos. Ele está no PSD, que tem o Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é um político extremamente experiente, né? Eu espero que o Guti faça uma intervenção grande lá em relação à cidade de Guarulhos. E nós temos os deputados, nós temos o Márcio Nakashima e temos o Jorge Wilson, que são os deputados, de certa forma, eleitos ou representando a cidade de Guarulhos. O Tarcísio é uma pessoa extremamente técnica, tem tido muita intervenção política, mas eu acredito que o perfil dele, sendo técnico, ele vai fazer uma boa gestão para o estado de São Paulo, e assim a gente torce para que ele faça também, porque não adianta nada eu ficar torcendo também contra. Então eu espero, todos nós temos conhecimento do currículo dele e vamos torcer para que ele faça uma gestão boa. Ele tem um bom trânsito no governo federal, ele já foi da gestão da Dilma. Eu acredito que pelo bem da cidade de Guarulhos, eu tenho certeza que eles vão fazer um bom governo para o país e para a nossa cidade, para o estado de São Paulo. Bom, você viu por aqui que o pessoal ainda te considera um cara de peso político considerável. E aí já perguntaram até se vai ser prefeito, se não vai. Bom, independente de qualquer coisa, você vai estar fortemente no cenário político, é isso? Não, a gente quer contribuir com a cidade, queremos ter a nossa participação, sabemos das agruras, das dificuldades de fazer a administração pública, a gestão pública, mas nós queremos dar nossa contribuição, vamos aguardar, ver como é que fica o cenário político, né, Roberto? Porque agora com todas essas alterações na legislação eleitoral, muitos partidos vão desaparecer, sabemos disso, vai diminuir o número de cadeiras para vereador, então a coisa vai mudar muito. Se nós antes tínhamos 2.000 candidatos, nós vamos reduzir muito o número de candidatos a vereador dentro da cidade. O que eu acho que isso, de certa forma, é bom. Vamos diminuir também o número de partidos, né? Os partidos também vão diminuir bastante. Eu espero que a gente possa, através disso, filtrar, selecionar pessoas preparadas, pessoas que tenham uma visão não somente regional do bairro, mas que tenham uma visão da cidade de Guarulhos. A cidade de Guarulhos é uma cidade muito grande, uma cidade com mais de 1.400.000 habitantes. Então precisamos ter pessoas que tenham uma visão de gestão pública, não somente preocupadas com o bairro delas. É lógico, é importante o bairro, extremamente importante para que a gente possa desenvolver políticas públicas voltadas para o bairro e que possamos trazer melhorias, possamos trazer mais conforto para essas pessoas, melhorar o transporte público, melhorar a saúde, melhorar a segurança pública para essa população. Então é muito importante, mas que todos esses vereadores tenham essa visão sistêmica e a visão da cidade de Guarulhos, que é muito importante que a gente tenha pessoas assim, com essa visão da nossa cidade. Olha, a notícia que acaba de sair, viu, Camille, que o PL entrou com representação no Tribunal Superior Eleitoral, dizendo que Bolsonaro obteve 51% dos votos no segundo turno. Aqui, ó, vamos ver, né?
Ele está questionando, ele afirma que Bolsonaro teve 51,5% no segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, o que você acha? Eu preciso saber amparado em que, né? Eles têm esse número. Né? Como é que eles chegaram a esse número? Me parece um factoide, com todo respeito às pessoas que gostam, tal. O Camei resumiu bem. A Michelle está falando, perfeita colocação. Precisam de gestores e não só candidatos. Michele Ramos, Douglas Brito, grande Camei Kizak, um grande amigo, uma pessoa nota 1000. William Oliveira, cheguei para prestigiar meu amigo Eduardo Camei. Michele Ramos, trabalhar com Camei é ter um exemplo de mestre, professor e ótimo profissional, grande amigo. E a Mara está mandando um abraço para nós e acabou nosso tempo, Camei. Obrigado a todos, obrigado, Michele. Michele é uma experiente militante, né, na área política. O Douglas também, quem mais? O William, né? William. São pessoas envolvidas que se preocupam com a cidade, querem o melhor para a cidade, e são pessoas importantes também que não podem estar saindo fora do cenário político, porque elas têm muito a acrescentar e muito a contribuir com a nossa cidade. É interessante a questão dos militantes, são importantes, né? São pessoas que são militantes. Porque existem aquelas pessoas que são contratadas durante a campanha, que é uma outra coisa, né? Militante é uma pessoa que gosta de política e trabalha na política, não só nas eleições. Obrigado, Eduardo Camei. Muito obrigado a todos. É sempre um prazer estar aqui, Roberto. É um prazer, uma satisfação. Para achar o Camei é muito fácil. Escreva lá, Eduardo Camei, já aparece Eduardo Camei e o Kizak, você já clica lá, procura ele no Facebook, Instagram, YouTube, está lá.